Olá, somos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará, Universidade Aberta do Brasil, Educação à Distância do Polo de Russas. Iremos falar um pouco hoje sobre o processo digestivo e excretor das espécies da disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Esse trabalho será apresentado por mim, Anne Kelly e Charlene Silva. Nós iremos falar um pouco sobre o que é o sistema digestivo e o que é o sistema excretor e como ele funciona em algumas espécies. Bem, conceituando um pouco sobre o sistema digestivo, nós entendemos que, através da ingestão de alimentos, que o nosso organismo retira os nutrientes necessários para a construção de novos tecidos e também faz a conservação dos tecidos danificados. Este processo somente é possível graças ao sistema digestório, que é o responsável por transformar os alimentos que ingerimos em moléculas suficientemente pequenas para penetrarem em nossas células. Bem, já o sistema excretor, ele tem a função de eliminar as substâncias que estão em excesso, a fim de manter o equilíbrio essencial para um bom funcionamento da célula com o meio. Então, ele é o processo final do sistema digestório, né? E a partir dele, o nosso organismo elimina tudo aquilo que não pode mais ser absorvido, que não vai ser utilizado como fonte de energia, de nutrientes do nosso organismo. Bem, nos peixes, o sistema digestivo ele funciona de forma diferente, né? Então, a grande diversidade das espécies apresenta diferentes hábitos alimentares, exibindo características morfofisiológicas que exigem a sua adaptação evolutiva aos diversos habitats. Assim, nos onívoros, existem adaptações estruturais para a captura, ingestão e digestão dos alimentos. Essas adaptações são caracterizadas principalmente pela morfologia do canal alimentar e também pela produção de enzimas digestivas que estão relacionadas diretamente com os hábitos alimentares de cada espécie. Bem, e aí existe uma diferença, né, no processo digestivo entre os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. E algumas dessas diferenças é que eles possuem um sistema completo, né, composto por boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. A boca pode ser inferior em peixes cartilaginosos ou anterior, como nos peixes ósseos. Eles possuem dentes iguais, são homodontia. Na faringe, elas abrem-se as fendas branquiais. Os sucos digestores são potentes. O intestino pode terminar em cloaca, nos cartilaginosos, ou em ânus nos ósseos. Os peixes cartilaginosos possuem no intestino uma estrutura que permite maior superfície de absorção do alimento, denominada válvula espiral ou chifilosópolis. Já nos peixes ósseos, a estrutura com função semelhante são os secos pilóricos. Nessa imagem, nós podemos observar como existem essas diferenças, né, estruturais. O sistema excretor tem algumas peculiaridades também, né? Esse sistema nos peixes, como nos outros vertebrados, ele regula o conteúdo de água do corpo, mantém o equilíbrio salino adequado e elimina os resíduos nitrogenados. Os órgãos excretores dos peixes são um par de rins do tipo mesoneférico, formado por uma série de túbulos renais, localizados na parte superior da cavidade abdominal, logo acima da bexiga natatória. Os rins retiram do sangue as excretas nitrogenadas, eliminando-as na forma de uma solução aquosa chamada urina. A substância nitrogenada excretada pela maioria dos peixes é a amônia, podendo também ser a ureia.
A ureia dos peixes ósseos é conduzida por meio de ureteres até um poro excretor localizado perto do ânus. Nos peixes cartilaginosos, os condutos vindos dos rins desembocam na cloaca, uma câmara na qual também se abrem o intestino e os ductos do sistema reprodutor. A mesma parte das excretas dos peixes, no entanto, é eliminada através das brânquias. Portanto, nos peixes ósseos, os rins são do tipo mesoneféricos e a principal excreta nitrogenada é a amônia, diferentemente dos peixes cartilaginosos, que também possuem rins mesoneféricos, que se situam acima da celoma, em cada lado da aorta dorsal. Sua principal excreta, diferente dos peixes ósseos, é a ureia. Os condrícteres marinhos precisam manter o equilíbrio osmótico, retendo o cloreto de sódio e ureia no sangue, de forma que os líquidos do corpo sejam ligeiramente hipertônicos em relação à água do mar, para que esse equilíbrio osmótico seja mantido. Já o sistema digestivo dos anfíbios, ele funciona de outra forma. Nesses animais, o processo digestivo começa pela boca, que no caso é um tipo de fenda transversal. Seguindo a fenda, encontramos uma cavidade bucal e em seguida a faringe. A língua dos anfíbios é presa por uma extremidade anterior e dessa forma é protáctil, o que possibilita o movimento de projeção da língua para capturar o seu alimento. Nessa figura abaixo, nós podemos perceber que o processo digestivo dos anfíbios existe uma diferença anatômica para ocorrer a digestão dessa forma. Então, como funciona o sistema excretor dos anfíbios? Bem, esse sistema é relativamente simples, sendo composto por rins mesosféricos, que são ligados à bexiga por ureteres. A bexiga, por sua vez, está ligada à cloaca dos anfíbios. Quando os anfíbios ainda estão no seu estado de larva, a sua excreta é a amônia, e quando eles crescem e se tornam adultos, passam a excretar a ureia. Além de que, na cavidade bucal desses anfíbios, é possível encontrar os orifícios respiratórios, e após a faringe vem o esôfago dos anfíbios. Em continuação ao esôfago, temos o intestino, que culmina na cloaca. Uma curiosidade a respeito do sistema digestivo dos anfíbios é que no céu da boca é possível encontrar dentes bomerianos que não são dentes de verdade, têm a função de prender as presas. E dessa forma a digestão começa dessa forma. Agora eu vou falar um pouco sobre o sistema digestório dos répteis. O sistema digestório dos répteis é formado por boca, faringe, esôfago, que conduz ao estômago, intestino e cloaca. Os anexos são o fígado e o pâncreas. Estes órgãos estão adaptados aos hábitos alimentares das espécies. A maioria dos répteis não aquáticos possui glândulas orais mais desenvolvidas que nos anfíbios, devido à necessidade de umedecer os alimentos secos para reduzir a fixação durante a deglutição. Essas glândulas orais incluem as glândulas palatinas, as labiais, as linguais e as sublinguais. As glândulas venosas dos répteis originam-se destas glândulas orais. A boca nas tartarugas é desprovida de dentes, possuindo bico, córneo de origem epidérmica. Bom, a digestão dos répteis é mais lenta do que a dos mamíferos, refletindo em seu menor metabolismo e a sua incapacidade de dividir e mastigar os alimentos. Seu meio de regular a temperatura do corpo não requer muita energia, e assim eles permitem que grandes répteis, como os crocodilos, consigam viver a partir de uma única
grande refeição por mês, digerindo esses alimentos. Já o sistema excretor dos répteis apresenta rins do tipo metanéfron, órgãos especializados na filtração do sangue, dos quais partem um par de uréteres que desembocam na cloagem, a qual se liga uma bexiga urinária. A eliminação dos resíduos metabólicos é feita por um mecanismo que substitui a produção de amônico ou de ureia pela de ácido úrico. Uma pequena mudança na acidez faz com que o ácido úrico se cristalize na cloaca, onde a água livre pode ser reabsorvida e usada novamente. Bom, os excretas dos répteis são semissólidos e, quando eliminados, exibem uma pasta branca juntamente com as fezes. Isso é válido para a maioria dos répteis que vivem em ambientes secos, que tem que aproveitar toda a água corpórea disponível. Já isso não acontece com os quelônios aquáticos. Por exemplo, tem a tartaruga, em que a ureia é o principal resíduo nitrogenado dela. Nessa imagem podemos observar o sistema digestório das aves. Todas as espécies de aves ingerem seu alimento pelo bico córneo, cuja forma e tamanho também irá variar de acordo com o tipo de alimentação da ave. No sistema digestório das aves, há uma dilatação no esôfago chamado de papo, que serve para armazenar os alimentos e também para umedecer-los, tornando mais macio. Ao armazenar os alimentos no papo, a ave tem a oportunidade de digeri-lo em um local mais seguro. Logo depois do papo encontra-se o estômago, dividido em duas partes, chamadas de proventrículo e moela. No proventrículo, também conhecido como estômago químico, o alimento é misturado a enzimas digestórias, sendo encaminhado para a moela, também conhecida como estômago mecânico. Uma estrutura de paredes grossas e musculosas, onde o alimento que já está amolecido e misturado a enzimas digestórias será triturado. Muitas espécies de ave herbívora engolem pequenas pedrinhas para que elas auxiliem na trituração do alimento na moela. Essas pedrinhas ingeridas pelas aves são equivalentes aos dentes que elas perderam ao longo da evolução. É importante lembrar que as aves carnívoras possuem um papo pouco desenvolvido ou até mesmo ausente, enquanto sua moela é pouco musculosa. O intestino delgado das aves assemelha-se muito ao dos mamíferos, sendo que nas aves herbívoras o intestino é muito maior do que nas aves carnívoras. O intestino grosso desses animais é curto e termina na cloaca, onde também são lançados os ductos dos sistemas excretor e reprodutor. Já no sistema excretor das aves, tem como principal excreta o ácido úrico. Essa excreta é retirada do sangue por meio dos rins e de lá é conduzido diretamente à uretra, onde é eliminada pela cloaca. Esses animais não apresentam bexiga urinária e a ausência desse órgão é uma das suas adaptações para voo. É bom lembrar que a cloaca das aves é comum ao sistema digestório, sistema excretor e sistema reprodutor. É na cloaca que ocorre a absorção da maior parte da água presente na urina, ficando o ácido úrico altamente concentrado, com a consistência pastosa e cor esbranquiçada, sendo então eliminada juntamente com as fezes do animal. Aqui temos o sistema digestório dos ruminantes. O termo ruminante está relacionado com o hábito de ruminar desses animais, ou seja, depois que ingere os alimentos, este é regurgitado para a boca, onde é novamente mastigado, ruminado e deglutido. Os ruminantes fazem a apreensão dos alimentos com auxílio da língua. Em seguida é feita a deglutição deste alimento. Após um breve período de mastigação, chega ao primeiro compartimento, o rume ou pança, popularmente conhecido. Este é o maior de todos os compartimentos, ocupando a maior parte da metade esquerda da cavidade abdominal.
e é onde há uma flora microbiana que realiza a quebra da celulose. Em seguida, o alimento passa para o segundo compartimento, o menor de todos, o retículo ou barrete, que possui uma mucosa semelhante a um favo de mel. E nele ocorre a formação de pequenos bolos de comida, que retorna para a cavidade oral do animal para ser ruminado, mastigado e novamente deglutido. Ao retornar para o estômago, o alimento digere-se para o omaço ou folhoso, que possui uma parede muscular muito forte e uma mucosa laminar, para que ocorra a reabsorção da água presente no bolo alimentar. Em seguida, este bolo cai num compartimento chamado de estômago verdadeiro, ou abomaço ou coagulador. Este compartimento é um saco alongado, estruturalmente e funcionalmente comparável ao estômago de um animal não ruminante. E é nele que o bolo alimentar irá ser digerido pelas enzimas presentes nesse compartimento, que são produzidas por glândulas existentes na parede do abdômen. Neste modo, o bolo passa para o intestino delgado dos ruminantes, sofrendo a ação de outras enzimas do trato digestivo. Bom, por último, vamos falar sobre o sistema digestivo dos seres humanos. O sistema digestivo, também chamado de sistema digestório, consta essencialmente de um tubo de 10 a 12 metros de comprimento, colocado adiante da coluna vertebral e aberto nas duas extremidades. Aqui temos a imagem, que demonstra um esquema demonstrando o processo digestivo, a qual começa pela boca, A boca é a porta de entrada dos alimentos e a primeira parte do processo digestivo. Ao ingerir alimentos, estes chegam à boca, onde serão mastigados pelos dentes e movimentados pela língua. Acontece a digestão química dos carboidratos, onde o amido é decomposto em moléculas de glicose e maltose. Também no processo a gente pode perceber que tem as glândulas salivares, A saliva é composta por um líquido viscoso, contendo de 99% de água e mucina, que dá à saliva sua viscosidade. É constituído também pela pitialina ou abilase, que é uma enzima que inicia o processo de digestão do glicogênio. Aí também podemos perceber que tem a faringe, que é um tubo que conduz os alimentos até o esôfago. O esôfago, ele continua o trabalho da faringe, transportando os alimentos até o estômago, devido às suas contrações involuntárias. E o estômago, ele é um órgão mais musculoso do canal alimentar. Continua as contrações, misturando os alimentos em uma solução denominada suco gástrico, realizando a digestão dos alimentos proteicos. O suco gástrico é um líquido claro, transparente e bastante ácido produzido pelo estômago. E também, como podemos perceber na imagem, tem um intestino delgado, onde o mesmo é um órgão dividido em 3 partes. É o duodeno, jejunum e hélio. Também tem o intestino grosso, que é um órgão dividido em 3 partes, cerco, colo e reto, onde ocorre a reabsorção de água, a absorção de sódio e potássio, decomposição e fermentação dos restos alimentares e formação e acúmulo das fezes. E por último temos o ânus. O ânus é a última e menor parte do intestino grosso e é responsável por acúmulo das fezes, até que o ânus a libere, finalizando o processo de digestão. Durante todo esse processo, o muco é secretado pela mucosa do intestino para facilitar o percurso das fezes até a eliminação. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham compreendido todo o sistema digestivo e espero que tenham gostado. Até a próxima.